Pai, faz o Senhor na sua vida, que ele seja para a honra e glória do Senhor Deus, que ele seja canal de bênçãos, Pai, aquilo que precisamos, que venha diretamente no teu trono, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve Maria, com paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, capítulo 18. A partir do versículo 19, é a Bíblia que diz: Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Todos acharam que amém? Primeiro não, 2 Samuel, perdão, 2 Samuel, capítulo 18. Samuel, capítulo 18. Amém? Acompanhe. Então disse Aimais, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimais, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimais, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimais correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou. E eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correio do primeiro, que parece ser o correio de Aimais, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é um homem de bem e virá com boas novas. Amém, irmãos? Podem sentar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Queridos, há um tempo já e eu trouxe essa mensagem, e eu não me preocupo muito em escrever a mensagem que eu vou pregar, porque aí a gente deixa o Espírito Santo mais à vontade para trabalhar e não segue aquele ritmo das mensagens. Mas o Espírito Santo me colocou o desejo de trazer a mensagem que eu intitulei O Mensageiro Sem Mensagem. Mas como assim o mensageiro sem mensagem? Nós vamos aprender hoje sobre Aimais. Segundo a Bíblia, Aimais é filho de um
sacerdote. Glória a Deus, a Bíblia. Filho de um sacerdote. Entenda, Aimais era o filho do sacerdote. Então Aimais tinha conhecimento das Escrituras. Diga amém. Aimais era genro de Davi. Era genro de Davi. Logo, ele era genro do rei. Diga amém. Então tinha uma grande posição diante do rei. Se formos conhecer um pouco da história de Aimais, a gente vai ver que ele era um homem leal ao rei. Era um homem que, junto com Jonatas, ele cuidava de Davi. Quando o filho de Davi estava querendo acabar, querendo tomar o trono do seu pai, ele correu atrás de Aimais junto com Jonatas para matar. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Pela história a gente sabe que Jonatas foi morto, que é o pai de Mefibosete, quem se lembra? A Bíblia diz, queridos, que Aimais era um homem de confiança, de tanta confiança no rei, que Aimais era um homem preparado para trazer a mensagem. Glória a Deus. Então Aimais tinha os requisitos suficientes para trazer a mensagem ao rei. Mas a Bíblia diz, queridos, que houve uma guerra entre o povo de Davi com o povo de Absalão. E Davi deixou um recado para o principal do exército dele, conhecido como Joabe. Disse: olha, poupa o meu filho Absalão, seja brando com ele. E a Bíblia diz, queridos, que Absalão, em meio à guerra, enganchou seus longos cabelos e bonito, que ele estava sentado em um cavalo correndo com medo, enganchou numa árvore, num carvalho, a Bíblia diz, e ficou pendurado. E correram e foram dizer a Joabe. Só que quando foram dizer a Joabe, Joabe disse: por que você não matou? Eu lhe daria prata, lhe daria riqueza para que você entregasse o corpo do inimigo do meu rei. Aí ele disse: eu ouvi, um dos soldados falaram, eu ouvi que o rei Davi disse que poupasse. Aí a Bíblia diz que o próprio Joabe vai e mata Absalão com um dardo, e pega o corpo dele e enterra. Só que a mensagem teria que ser entregada ao pai, ao rei Davi. Queridos, a força, o poder dessa mensagem era muito forte, porque Davi queria saber de muitas coisas a respeito da morte do seu filho. E não era qualquer pessoa que iria entregar essa mensagem. Eu estava observando na Bíblia a respeito de mensagens. E quando eu vou para o capítulo de 1 Samuel, capítulo 31,
capítulo 1, versículo 31. Aliás, 2 Samuel capítulo 1, versículo 14 até o 16, diz assim: E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos jovens e disse: Chega e lança sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Sabe o que foi que aconteceu aqui nesse episódio? Não foi a morte de Absalão, aqui foi a morte de Saul. Mas o que eu acho interessante é que existem aproveitadores para querer ganhar algo da parte de alguém, ou de Deus ou do homem, e muitas das vezes fala aquilo que não aconteceu. Porque nesse tempo aqui, quem entregasse uma mensagem ao rei recebia ouro e prata, e recebia também honras. E muitas das vezes acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que querem trazer a mensagem para ganhar a glória. Mas eu quero dizer uma coisa: já ganhou o galardão. Se alguém disse: rapaz, esse homem prega muito, já recebeu a glória, já recebeu o galardão, mas e no céu, o que é que ele vai ter? O que é que nós vamos ter no céu? Se a gente procura ter a glória da terra. É muito bom falar de quem adultera, de quem se prostitui, de quem rouba, de quem mata. Mas existem pecados que muitas das vezes a gente acha que não é, mas é pecado. É informar, é passar a mensagem, dizendo que é Deus que mandou a mensagem, mas não foi Deus. A Bíblia diz, queridos, que este homem é uma malequita. Ele viu Saul morto na espada ali. Aí o que foi que ele fez? Se aproveitou da oportunidade, pegou a coroa do rei, pegou a espada do rei, pegou algumas coisas mais do rei e levou até Davi, achando que ia enganar o rei. E chegou lá e contou uma história. Irmãos, tem tanta gente que chega aqui no culto e conta histórias que não são verídicas, mas ele quer trazer a mensagem. O importante é trazer a mensagem. Mas Deus do céu, que está vendo tudo, vai fazer feito diz no hino de Marcos Antônio: Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus, que se eu fico com certeza, irmão, é fatal. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, que esse amalequita chegou e contou a história para Davi. Aí Davi pegou, em vez de dar ouro e prata a ele, o que ele fez? Matou ele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não contou a história certa. Ele não contou a história verdadeira. A história verdadeira está em 1 Samuel capítulo 31. A Bíblia diz que Saul, com medo de ser morto pelos filisteus, o que foi que aconteceu? Ele disse ao soldado dele, o que carregava a espada dele, disse: olha, pega a tua espada e me mata, porque é melhor do que um circunciso me matar. Ele disse: de maneira nenhuma, eu vou fazer isso. Aí a Bíblia diz que Saul pegou a sua própria espada e enfiou nele. Quando o servo dele viu essa situação, se matou também. Então os dois se mataram ali naquele lugar. Aparece um malequita, um oportunista, que existe muito nesse tempo também,
pessoas oportunistas, querendo os melhores lugares, querendo honra, querendo tudo menos compromisso com a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa: a igreja do Senhor não se alimenta das coisas da terra. A igreja do Senhor se alimenta das coisas do céu. Já foi falado aqui nessa noite. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, Ele é quem alimenta a igreja. A palavra de Deus é que tem que ser a verdade, irmão. A irmã Leovânia pregou mais do que todo mundo aqui essa semana, só nessa pregação que ela pregou aqui, porque foi Bíblia, veio do céu. Então tem que ser assim, porque a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela não é enganada. O que a gente não pode, irmãos, é perder tempo com mensagens que não vêm do alto, não vêm do céu. Para com isso, irmãos. Voltando para o texto, a Bíblia diz que ele insistiu com Joabe. Não era ele o guia da mensagem, mas a gente sabe que tem muita gente que pede para pregar, mas não é você. Quem é que vai dizer quem é a pessoa que vai pregar? É o Espírito Santo. Porque se o pastor, na direção do Espírito Santo, convoca o nosso pastor Oséias e diz assim: olha, Oséias, debaixo do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, você é quem vai fazer a escala. Então o pastor Oséias, ele ora, direcionado pelo Espírito Santo, e faz a escala. Não precisa eu estar pedindo, eu nunca vou pedir, o pastor nunca vai ouvir eu pedindo para pregar aqui. Quanto mais eu orar, é melhor. Mas também se o Espírito Santo fizer como ele fez essa semana, aleluia, entrei na escala, então eu vou pregar aquilo que Deus está mandando pregar. Doe quem doer. Uma ferida, irmãos, ela não é curada com carinho, com amor. Também pode, mas para poder sarar a ferida, irmãos, quem é da enfermagem sabe, tem que tirar aquela casca velha, tem que tirar toda a impureza para lubrificar ali, fazer um negócio bem bonito ali, e depois colocar o mertiolate que queima. Meu Deus do céu, a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela, quando vem em cima da ferida, ela queima. Agora eu digo aos irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que porque eu estou pregando aqui eu sou santarrão. Eu sou não. A palavra vem primeiro para mim. Eu preciso melhorar a cada dia. A quem mais dado é mais cobrado, então eu pego mais do que vocês. Mas se você quer pregar, se você tem desejo de pregar, primeiro tenha compromisso com Deus. Segundo, tenha compromisso com você, porque a Bíblia diz que vale mais um bom nome do que muitas riquezas. E tenha compromisso com a palavra e compromisso com a igreja. Fora disso, irmãos, Deus não aceita. Quando a pessoa começa a exaltar a mensagem, sabe o que acontece? O Espírito Santo diz: então vá, fique na mensagem. Aí a gente sai daqui cansado e só aprendeu a letra e mais nada. Não sentiu, aleluia, o mover de Deus, o mover do céu. O céu não se abriu, por quê? Porque foi só a palavra de homem. Está pecando, irmão, do mesmo jeito. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Está pecando. Por quê? Pecado da mentira, pecado da omissão, pecado da desobediência, pecado daquilo que está falando que Deus não mandou falar. Aí a Bíblia diz que ele insistiu para que Joabe mandasse ele. Mas ele diz assim: mas como é que tu vais se não tem mensagem conveniente? Ou seja, essa mensagem não é para tu, não é para tu levar. Tu vai chegar lá, vai ter que saber ter o que? Ele não quero saber, eu quero correr. Tem tanto crente assim, querendo passar na frente do irmão, porque quer pregar, quer os melhores lugares, quer fazer todo arrumadinho para estar em frente. Mas você pode ir para frente, mas eu quero te dizer uma coisa: para
falha a memória agora o nome. Mas fizeram arrumadinho, apareceu 70. Os dois eram para estar lá. Fizeram arrumadinho e deixaram os dois lá de fora. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e encheu todo aquele 70 que estava lá, e o que estava de fora também foi cheio. Ah, você pensa que Deus não vai trabalhar com aquele que está de fora? Com aquele que você faz feito Mefibosete, aleluia, feito Ziba, feito Mefibosete? Ah, ele pode não levar, ele é um aleijado. Ah, você está pensando que Deus não exalta, não é? Deus exalta do mesmo jeito, você querendo ou não. Deus exalta. E foram cheios do Espírito Santo também do lado de fora. A Bíblia diz que eles que estavam cheios do Espírito Santo falando em mistério lá, pararam de falar, e os dois que estavam lá de fora continuaram a falar. Aleluia. Deus estendeu a bênção. Deus estendeu a bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque os dois que estavam de fora estavam compromissados com Deus. Estavam compromissados com Deus, não estavam compromissados com o homem, não. Eu costumo dizer, irmãos, que a igreja não tem que ser um saco de batata, porque um saco de batata é feio. Pode ser batata, mas é feio. E fica todo mundo imprensado, cada um quer ser melhor do que o outro, mas é tudo batata. Mas a igreja tem que ser o purê da batata. Qual é o mais valioso? É um saco de batata ou um purê de batata? Aleluia. Qual é o melhor? Um cacho de uva verde ou azeite refinado, macadamo, extra virgem? Qual é o mais caro? Qual é o melhor? Aleluia. Glória a Deus. A igreja tem que ter unidade, irmãos. Tem que estar unido em Cristo, em um só propósito, com o desejo de que todos subam para o céu, que todos busquem a santidade, que todos, aleluia, sejam unânimes. Está aqui um para ajudar o outro. Glória a Deus. A hora que você foi embora, aí a Bíblia diz que o Cushita chegou, está certo, meu Senhor. O Cushita, irmãos, era a cidade de Cush, é um escravo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Observe uma coisa: ele chamou um escravo, um Cushita, porque se Davi mandasse matar o Cushita, tranquilo, o escravo a mais. Por isso que ele não queria mandar mais. Mas Aimai sabia da história, sabia que Davi, aliás, sabia que Absalão tinha sido morto, mas não era o dia dele entregar a mensagem. Mas o que foi que ele fez? Correu, saiu na cascarreira feito um louco, ultrapassou o coitado do Cushita, chegou lá cansado com a língua para fora, olharam e disseram assim: mas pela carreira, será que esse homem não gostava de passar na frente do povo, irmãos? Era um atleta ele, viu? Tem crente de atleta, gosta de estar na frente, mas só para aparecer. Aí o que é que acontece? Davi esperando a boas novas, esperando uma mensagem, porque se vem um mensageiro, vem uma mensagem. Aí o que é que acontece? Diz aqui, no versículo 27 em diante: disse mais o sentinela: veja correr. Não, vamos adiantar. 29. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimai: vi um grande alvoroço. Quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Para que tanta carreira? Para que ser um carreira? Se ele tivesse correndo nas Olimpíadas, ele ganhava muito mais. Porque se você observar no texto, você vai ver que ele quer correr de todo jeito. Aí Joabe disse assim a ele: para que tu correr se tu não vai ganhar dinheiro? Porque essa mensagem é uma mensagem negativa.
ver, é o que acontece muito hoje. Ele correu, não por causa da mensagem, porque ele não era nem um louco entregar uma mensagem que não era para ele entregar, mas ele queria estar do lado do rei. Ele queria dizer que o rei estava preocupado com o rei. Sabe aquele crente que gosta de viver de aparência? Para que as pessoas dizem: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, mas não tem nada, não tem mensagem nenhuma. Pega a Bíblia, parece que a Bíblia é só uma soma de letrinha, mas ele está lá com a Bíblia debaixo do braço, está lá na igreja, está nos melhores lugares, mas quando abre a boca, não tem nada, nem humildade tem. Aí ele pegou, deu uma introdução, porque ele não poderia falar tudo, uma introdução. Quando Davi, o rei, percebeu que ele não tinha mensagem, o desprezou. Sai, fica aqui do lado, porque talvez o mensageiro de verdade, aquele que chegou atrasado, aquele que não pede para pregar, mas ele tinha mensagem. Coisa boa, irmãos, é a gente esperar o Espírito Santo convidar a gente. Coisa boa a gente ter compromisso com o Rei Jesus. Coisa boa a gente ter compromisso com a mensagem. Coisa boa, irmãos, estar na dispensação do Rei. Ele chegou, se humilhou, falou a mesma introdução de Amaás, só que ele completou a mensagem, trouxe a mensagem verdadeira. Aí a Bíblia diz que Davi foi e chorou, não é? O pranto do seu filho Absalão. Que essa mensagem, irmãos, venha trazer aos nossos corações, que muitas das vezes a gente pensa que não está pecando, mas está pecando. E muitas das vezes a gente está sendo em pecado e não sabe que está sendo em pecado, porque estamos pegando a Bíblia e estamos falando o que a gente quer, fazendo o que a gente quer, e Deus não está se agradando. Agora, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho não quer. Passar 1 hora, 2 horas, 3 horas lendo a Bíblia não quer. Mas quando tem os melhores cultos, querem estar nos melhores lugares, querem também oportunidade. Irmão, se o Espírito Santo está no controle do culto, se ele está administrando o culto, para que eu vou me preocupar em querer oportunidade? Que se ele, o nosso Deus, ele é quem sabe quem está com a mensagem ou não.